bem com vocês? Hoje a gente tá tendo um vídeo que, pra vocês terem uma ideia, tá na minha lista de temas desde o ano passado. Eu acabei adiando ele por causa de Steven Universe Future, depois por causa de outros temas que fazia mais sentido tá lançando, mas hoje finalmente chegou o dia. Hoje eu vou contar pra vocês sobre 5 animes que inspiraram a história de Steven Universe. Será que você sabe todos? Eu vou começar com um que eu acho que é bem óbvio, que já é muito comentado pelo fandom há muito tempo, que é Utena ou Revolutionary Girl Utena. Pra quem não conhece, Utena é um marco na história dos animes. Ele não é muito conhecido aqui no Brasil porque ele não chegou a passar na TV, só o filme dele que foi dublado e distribuído. Mas no Japão e nos Estados Unidos ele é muito famoso, talvez até tanto quanto Sailor Moon e Sakura Card Captors. A história acompanha uma garota chamada Utena, que ficou órfã aos 6 anos, e aí ela foi salva por um príncipe que deu o anel de rosa dele pra ela e disse pra ela seguir sendo uma pessoa honrada, que em algum momento eles se reencontrariam. A Utena decide então virar o príncipe, né? Ela começa a usar um uniforme estilizado, ela começa a se comportar de uma maneira mais galanteadora e todas as garotas do colégio ficam caidinhas por ela. Ela acaba entrando num torneio de duelos justamente por conta desse anel que o príncipe deu pra ela, e o prêmio desse torneio é a mão de uma garota chamada Enti em casamento. E é aí que tá a parte super revolucionária de Utena. É um mangá e um anime do fim dos anos 90 que trazia um romance sáfico e que não era considerado um yuri. Ele influenciou demais algumas obras que viriam depois, como Sakura Card Captors e Madoka Mágica. Tipo, sabe aquele lance do casal que tem a rosinha e a roxinha em tudo que a gente vê? Então, quem começou com isso foi Utena. Eu acho que falando assim já deve ter ficado claro pra vocês, mas acontece que todo o arco da Rose e da Pérola é baseado em Utena. A inspiração já começa no próprio fato da Rose ter essa questão com pétalas de rosa que estão sempre ali presentes nas lembranças da Pérola e que tem tudo a ver com a Utena. Mas toda a dedicação da Pérola, todo o treinamento dela pra se tornar espadachim e proteger a Rose foi baseado na Utena. Os fãs pegaram essa referência ao longo da série clássica de Steven Universe e a Rebecca Sugar ficou muito feliz e decidiu deixar isso mais explícito em Steven Universe Future. E aí quando a gente vê a fusão da Pérola com o voleibol, ela é completamente inspirada na Utena e na Enti. Agora a gente vai falar de um anime que poucos sabem que ajudou a inspirar Steven Universe, e esse anime é Tenchi Muyo. No primeiro episódio do podcast do Cartoon Network sobre Steven Universe, a Rebecca Sugar revelou que boa parte da inspiração para a relação do Steven com as Gems veio desse anime. Inclusive o nome Steven Universe é porque nos Estados Unidos Tenchi Muyo se chamava Tenchi Universe. Saca só como a história é parecida. Há muito tempo, um governante de um império alienígena fugiu para a Terra porque ele não queria mais governar e queria apenas ser uma pessoa normal. Ele se casou com uma humana e mudou de nome para poder ter a vida que ele queria. Isso te lembra alguém? Eles tiveram uma filha que acabou se casando também e eles tiveram um filho que é o Tenchi, o protagonista do anime. O Tenchi vive uma vida normal até os 17 anos, quando várias garotas alienígenas começam a aparecer na Terra e por vários motivos diferentes passam a morar na casa dele. E isso tem muito a ver com o Steven Universe, não só pelo fato de ser um garoto meio humano, meio alien, cercado por alienígenas, mas também porque parece muito os arcos da Peridot, da Lápis, da Jasper e até um pouco da Bismuto. É sempre essa questão delas irem parar ali por algum motivo e não pretenderem ficar a princípio, mas acabarem ficando e acabarem gostando dali. Nesse mesmo episódio de podcast, a Rebecca e o Steven, o irmão dela, revelam que os dois, quando eram pequenos, costumavam assistir um anime chamado Detective Conan, enquanto eles comiam uns salgadinhos de umas marcas meio X, assim. Não diga explicitamente que esse anime inspirou Steven Universe, a gente consegue fazer algumas correlações. E querendo ou não, né, Steven é baseado no irmão dela e as Gems são baseadas nela mesma. Então, tipo, tudo que eles faziam juntos quando eram pequenos acaba influenciando na relação deles no desenho. Detective Conan conta a história de um detetive
que é sequestrado e usado de cobaia de uma droga que faz com que o corpo dele volte a ser criança, mas a mente dele continue adolescente. Então ele resolve se aproveitar dessa situação pra se disfarçar e fugir dos seus inimigos, e ele acaba adotando um novo nome, que é Conan. Isso de certa forma lembra a questão da Pink vindo pra Terra, mas também a questão da Rose abrindo mão da existência dela pra se tornar o Steven. Afinal, o Steven é uma criança, e ele mas não é a mãe dele, e toda essa questão da identidade, da real identidade dele é muito importante pro desenho. Outro anime mencionado pela Rebecca Sugar nesse podcast é One Piece. E, pelo amor de Deus, eu não vou ver One Piece. Eu já tentei ver One Piece quando eu era mais nova, não consegui, não vou tentar de novo, então não insista. A Rebecca comenta que eles tinham os DVDs do anime, só que a legenda era toda zoada, e aí os nomes de alguns personagens e algumas palavras vinham trocadas, e aí eles tinham que fazer um esforço para entender o que estava acontecendo ali. De novo, por mais que a Rebecca não tenha dito explicitamente que esse anime tenha tido uma grande influência em Steven Universo, ela diz que o desenho com certeza não seria o mesmo se eles não tivessem essas influências de animes. Porque a questão central de Steven é baseada neles crescendo juntos, e se eles tivessem tido referências diferentes enquanto cresciam, o desenho todo teria sido diferente. E no caso de One Piece, eu diria que essa influência está justamente na questão de ficar tentando caçar pedaços da história para entender o que está acontecendo. E por último eu quero falar de um anime que as referências são um pouco menos explícitas, mas que eu acho que vale mencionar aqui, que é Gurren Lagann. No geral, já tinha sido bem influenciada por esse anime, tanto pela aparência dela, que lembra o personagem Kamina, quanto um golpe dela que lembra bastante um dos golpes que aparecem no anime. E o Jeff Liu, que trabalhava em Steven, já tinha trabalhado em Gurren Lagann, então ele trouxe propositadamente essas influências. Mas de longe, a mais clara é o look final da Peridot, que é claramente baseado no Kamina. É claro que Steven tem um monte de outras referências menores de animes, como por exemplo a Connie e o Leão fazendo a freada do Akira, os milhares de DVDs de Sailor Moon que tem espalhados pelos episódios, a cena do Parabéns, que é igual a de Evangelion, e várias outras referências tipo de shounens no geral, como por exemplo no episódio da Batalha dos Restaurantes. The ketchup is inside the fries? Mas eu acho que esses que eu mencionei foram os que influenciaram mais diretamente. E o que influencia é mais claro, mas comentem aí se vocês lembram de algum outro. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria agradecer os membros do canal a partir do nível Safira: Lazuli, Yatio, Mirazi, João, Rena, Kabenktube, Carlos Adão. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro, clique em Seja Membro aqui embaixo. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Bom, vocês me pediram uma versão em inglês, então aqui vai. Steven Check em inglês. You do it for him, and you would do it again. You do it for her, that is to say, you'll do it for him. Human man, you are so much fun.